Abre aí comigo em João, no capítulo 8. João, capítulo 8. Fala da mulher adúltera. Vambora. Quantos acharam aí? Diga amém. João, capítulo 8. O título dessa mensagem é Condenado pelos homens, salvo por Jesus. Condenado pelos homens, salvo por Jesus. Tem 3 pontos muito importantes nessa passagem que nós vamos ler. A primeira aqui é o cuidado que nós devemos ter com a religiosidade cega, irmão. Como é que é uma religiosidade cega, pastor? É aquela que nós estamos cumprindo os ritos como esses homens estavam aqui, falando da lei, e quando o cumprimento da lei chegou na frente deles, eles não reconheceram quem ele era. O cuidado com a religiosidade cega. Um segundo ponto muito importante é a graça restauradora do nosso Senhor. E um terceiro ponto muito importante é a capacidade que vem da parte de Deus para nós vivermos uma vida irrepreensível. Porque, irmão, olha aqui para mim. Muitas são as vezes em que nós falamos dessa graça restauradora e nos restaurou e nos tirou de um lamaçal de pecados, como diz a palavra. E quantas vezes nós vimos isso não tendo continuidade nas nossas vidas, ou na vida de uma pessoa que nós amamos e que nós acompanhamos, e que rapidamente aquela não era mais a verdade do seu caminhar. Então ela não é só uma graça que nos tira daquela condição, mas essa graça nos dá total condição de continuarmos o caminho de salvação. Ela continua me capacitando e te capacitando, irmão, na força do nosso Senhor, a nos acostumarmos com as quedas, com a vida em santidade diante do nosso Senhor. Como o presbítero Alexandre bem falou aqui para os irmãos, em de nós olharmos e sermos esses obreiros aprovados diante dos olhos santos dele, não temos que nos envergonhar diante desses olhos. Sermos esses obreiros que manejam bem essa espada da verdade. E manejar bem essa espada da verdade vai nos levar e nos capacitar a uma vida de santificação. Amém? Todos acharam? Aqui, Jesus, ele está no templo, ele está lá no templo. Johnny, você pode fazer o favor de ligar ou virar, que for melhor. Ele está lá no templo, ele está sentado como de costume, ele está ensinando a respeito dele mesmo, ele está se revelando ao povo, aos que estão sentados em volta, como está acontecendo aqui nessa noite. A palavra cada vez mais nos traz uma revelação do nosso Cristo Salvador. Glória a Deus por isso. Ele está fazendo exatamente isso ali no versículo 3. Acompanha aí comigo. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Guarde isso aí. Fizeram a mulher que já estava envergonhada ficar de pé no meio de todos. 4. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? O que você diz diante disso? Versículo 6. Isto dizia a eles, tentando, para terem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Versículo 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo essas respostas e acusados pela
própria consciência, guarde isso, pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E então lhes disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Você pode curvar a sua cabeça? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, nós te bendizemos, Pai, por esse tempo, por esse momento, aonde já compartilhamos e sentimos aqui a tua doce presença em nosso meio, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por nos trazer nessa noite de hoje, obrigado por nos conduzir até aqui. Nós pedimos, Pai, a tua sabedoria do alto, Pai, para esse momento, onde nós estamos nos alimentando da tua palavra, dos teus ensinos, Pai. Senhor, nos dê a iluminação, nos dê clareza do alto para compreendermos o que o Senhor tem a nos passar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos aqui toda manifestação maligna contra mentes, contra corações, tudo que vem para confundir, trazer confusão a mentes aqui, Pai. Nós repreendemos e jogamos por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. E aqui nós declaramos um ambiente cheio da tua glória, do teu ensinamento, da tua presença, da tua graça restauradora sobre as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, os escribas e os fariseus, eles eram reconhecidos em Israel como os grandes mestres da lei, e durante todo o discurso público de Jesus, ele bateu de frente com isso. Se tem uma raça, irmão, que Jesus bateu, foram os religiosos. Aqueles que estavam ali com um caderninho na mão, escrevendo as orações no braço, tocando trombeta em praças, orando e falando da lei, e nunca cumprindo a lei. Os religiosos foi, irmão, a raça que Jesus mais bateu e mais foi contra durante todo o seu ministério público. E nesse momento aqui, o que eles mais estão querendo contra Jesus? Bom, você acha que eles estavam realmente preocupados com a lei? Sim ou não? Pode falar. Com a mulher? Não? Também não? Com a mulher não? Bom, o que eles mais queriam aqui, o próprio texto fala um pouquinho sobre isso, era fazer com que Jesus fosse provado contra ele que ele era inimigo da lei. Essa era a vontade deles. Eles queriam lançar ciladas. Aliás, eles viveram lançando ciladas para que Jesus caísse, para que fosse provado que ele era inimigo da lei mosaica, e sendo assim contra o Deus que ele dizia ter vindo. Essa aqui era uma dessas armadilhas a qual eles estavam tentando fazer com Jesus. Quando você vê lá no versículo 6, acompanhem comigo. Tentando Jesus. Tentava Jesus. Aqui Jesus estava num dilema, irmão, porque se ele discordasse, vou discordar, ele estaria contra a lei de Moisés. E se ele concordasse, ele estaria assumindo um papel na lei que ele não poderia, porque ele não era magistrado, ele não era juiz. Só os juízes poderiam condenar, os magistrados poderiam condenar. E também ele não estaria sendo o Cristo que ele estava se revelando como Salvador aos pecadores. Então, irmão, eles colocaram Jesus numa situação que pro lado que Jesus fosse, qualquer um dos lados, teria algo contra ele. Contra a lei mosaica e contra o que ele mesmo está pregando. E agora, o que Jesus vai fazer aqui então, nesse momento? Porque era contra a lei, da mesma forma que na nossa lei, matar, roubar, nós vamos sofrer penas. Por causa disso, a gente vai ver também, quem está ali? É Pedro? Essa luz aqui eu não enxerguei. É Pedro, não é? Pedro, abre aí pra gente, Levíticos 20, no versículo 10. Olha o que a lei dizia. Levíticos 20, versículo 10. Abriu aí para vocês? Tá assim, ó. Vê se está igual a minha tradução aí. Também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Aí abre aí também em Deuteronômio 22, 22, Pedro.
Deuteronômio 22 vai dizer assim: quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Irmão, essa era a lei que era aplicada como as leis que nós aplicamos hoje. Inclusive até 2005 também na nossa lei o adultério não era pena de morte, como na lei mosaica, mas ainda entrava na lei. Depois de 2005 não é mais assim. Mas aqui era uma pena de morte. E se eles estão cobrando a lei ser cumprida, você observou uma coisa? Que a mulher, eles falaram aqui no versículo 3, foi pega em flagrante. Porém, cadê o homem que estava com essa mulher? Por que eles não levaram o homem que estava com ela? Porque a lei está dizendo, leva um homem. Os dois, ambos, sofrerão a pena. Por que só a mulher que está lá? Se eles estivessem tão preocupados com a lei, eles não estariam também transgredindo a própria lei. Porque, para começar, eles também estavam errados contra a lei. Por quê? Porque eles não tinham um amor pelo que Deus estava instaurando. Não era o zelo pela justiça ser feita. Não era uma paixão pela pureza, uma paixão pela santidade, muito menos uma indignação contra o pecado, a imoralidade. Não era nada disso. Era para que Jesus fizesse algo, para ele ser preso, condenado e morto. A única intenção desses homens era que Jesus pudesse cair nesse momento na armadilha que eles estavam fazendo. Acompanha comigo no versículo 7 aí. No 7 diz assim: como insistissem na pergunta, Jesus levantou-se e disse. Que resposta, irmão. Imagina você que Jesus não podendo ir nem para um lado e nem para o outro. E isso aconteceu várias vezes, irmão. É incrível a sabedoria do alto. Jesus olha lá para eles e diz: olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nessa mulher. Primeiro ponto para a gente observar aqui, irmão: só quem está livre de pecado tem o direito de exercer juízo sobre a falha do outro, ou sobre o pecado do outro. Lembra do Sermão do Monte? Quem se lembra do Sermão do Monte? Como vocês julgarem, na medida que julgarem, serão julgados. Jesus estava falando que a gente não pode julgar? Sim ou não? Pode responder, gente. Não. Aliás, Paulo, ele vai dar algumas orientações de nós prepararmos isso aqui dentro, não levar até os magistrados, mas julgarmos com os princípios daqui, com os valores daqui. Amém? Vocês lembram dessa palavra? Sim, ser julgado, mas existe uma forma para o julgamento e um estado para quem está julgando. Jesus disse assim: olha, não fique reparando, ou você está de olho ali no cisco, no olho do Johnny, mas repare a trave que está no seu olho. Ou seja, tem um estado para estar. Não tem como eu falar do adultério daquele irmão se eu em casa vejo vídeos pornográficos. Porque naquela lei mosaica eu estaria fulminado só com adultério. Mas Jesus disse assim: olha, aqui, no cumprimento da lei, se você pensar, você já adulterou. Se você desejar, já foi adúltero, já foi um adúltero ou uma adúltera. Não tem como ele estar falando nesse julgamento, talvez eu querer julgar esse irmão que está devendo aquele outro irmão, mas com o meu nome sujo no Serasa, no SPC. Existe uma medida para o julgamento. Não é que não pode ter o julgamento, existe uma medida para esse julgamento, existe uma forma para que isso esteja acontecendo. O primeiro ponto importante para a gente observar aqui, porque muitas e muitas são as vezes, meu irmão, minha irmã, que nós somos críticos demais com o pecado dos outros, mas complacentes demais com os nossos. Muitas e muitas são as vezes em que com o erro dos outros nós somos intolerantes, mas como nós somos longânimos com os nossos erros. Então ele está olhando, ele está dizendo: esse lugar de julgamento existe, mas primeiro olhe para você. Não deixe que essa trave deixe que você observe você, os seus erros. Não se perca nessa religiosidade cega. É o que ele está trazendo aqui de primeiro ensinamento. Irmão, se você acompanhar aí a palavra grega anamartos,
que ele está dizendo que é sem pecado, aquele que não tiver pecado, aquele que está sem pecado, não significa só sem pecado, significa também sem o desejo pecaminoso. Olha como é que faz toda a diferença na lei que está sendo cumprida em Cristo Jesus. Se for no original dessa palavra, não é só você não ter pecado. O que Jesus está falando para eles, olhando para eles, é o seguinte: olha, tudo bem, você pode apedrejar essa mulher, executa essa mulher, faz como a lei está falando para você. Sim, vai lá, apedreja. Todos vocês que no seu coração nunca pensaram em ser igual a ela, ou fazer uma vez o que ela fez, nunca desejaram no coração de vocês. Aqueles que não têm isso, no original da palavra, não tem o desejo pecaminoso, vai lá e mata. Atira a primeira pedra. E o que o texto vai trazer aqui no versículo 8 é que ele falou isso e voltou a escrever no chão. Em alguns pergaminhos não muito considerados, vamos dizer assim, dizem até que Jesus estava escrevendo o pecado das pessoas no chão. Pergaminhos que foram perdidos, não tem tanta relevância, mas dizem até que foi achado isso, que Jesus escrevia o nome do pecado das pessoas no chão. Ele falou isso, ele voltou a escrever no chão. O texto aqui, ele não dá o que ele está escrevendo no chão. E no versículo 9, acompanha comigo, aí diz assim: mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, vamos falar junto aqui, 1, 2, 3 e já, pela própria consciência, vai, 1, 2, 3 e já. Ouvindo a palavra de Jesus e sendo acusados pela própria consciência, eles foram se retirando um a um, largando as pedras, irmão. E eles começaram a se retirar, desde os mais velhos até os mais novos, foram saindo dali. A própria consciência aqui, irmão, preste atenção nisso em nome de Jesus. A presença, a palavra de Jesus revela para nossa própria consciência verdades profundas sobre nós. Eu vou repetir para você: a palavra de Jesus revela para nossa própria consciência verdades profundas sobre nós. E às vezes elas não são tão boas assim. Mas se algo está sendo revelado, é porque Jesus deseja nos tirar dessa condição. Isso não é um dedo apontado, isso é um braço estendido para levantar. Quando vem da parte de Jesus, é exatamente isso. É exatamente dessa forma que ele conduz. E eles se retiraram. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, irmão. Se retiraram depois dessa palavra. Tem muitas palavras que vão revelar esse Cristo no nosso interior e que vão fazer com que a gente largue as pedras que estavam prontas para serem lançadas e matar pessoas ao qual Jesus deseja salvar. Olha como que isso é, irmão, muito profundo. Muito. Porque a gente sempre olha esses caras aqui. Eu já vou para a parte que a gente quer mais falar. Mas eu tenho que passar nessa primeira parte dessa religiosidade, porque a gente sempre olha para esses fariseus, esses escribas, como se eles fossem do grupo do lado de lá. Mas às vezes somos nós que estamos perdidos dentro dessa religiosidade, dentro da igreja. É nós que não estamos enxergando a nós mesmos, nas revelações a qual Cristo está dando através da nossa consciência. De muitas palavras dentro desse lugar que a gente acaba matando pessoas ao qual Deus deseja salvar. Você já pensou nisso, irmão? Às vezes, por causa de um vacilo, tem uma pedra na sua mão, pronta a ser jogada numa pessoa a qual Cristo está defendendo, em nome do Senhor Jesus, em nome da religiosidade, da lei, ao qual eles estão falando aqui. Já pensou nisso? Não, porque a Bíblia diz assim. Eles sempre citavam a Bíblia, sempre citavam versículos. É uma primeira parte que a gente não pode desconsiderar, essa parte do erro e da religiosidade cega. Na segunda parte, qual nós vamos agora,
é sobre essa graça restauradora. Porque às vezes nós somos os acusados. Às vezes os dedos apontados são exatamente para mim e para você. E às vezes nós estamos naquela condição dos religiosos e precisamos tanto dessa restauração quanto dessa mulher. Então ele vai apresentar e vai ser apresentado no texto a graça restauradora do nosso Senhor Jesus. Acompanha comigo. Foram pela própria consciência, a parte B desse versículo 9. Um por um saindo, a começar pelos mais velhos até os últimos. Aí, olha aí comigo. Ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Presta atenção nisso, irmão. Eu não sei se você reparou, mas lá no versículo 3, disse que essa mulher, eles chegaram com ela ali e jogaram e falaram assim, no meio onde estava. No início de tudo, ela está sendo jogada como uma adúltera. Ela está sendo humilhada. E vai falar no meio onde estava. Agora, depois da palavra de Jesus, depois da intercessão de Jesus, da sabedoria, da salvação, depois da ação de Jesus em relação a essa mulher, não tem nem mais nenhum dedo apontado, não tem mais nenhuma acusação, não tem mais ninguém falando contra ela. Agora só está ela e Jesus no mesmo meio onde ela estava. Exatamente no ponto onde você foi humilhado, no ponto onde você foi desconsiderado, onde você foi perseguido, onde você foi denegrido, a sua imagem foi denegrida, irmão, vai chegar um momento que vai estar só você e Jesus. Ainda que esse momento seja de muita humilhação, ainda que esse momento seja de muita dor, ainda que esse momento seja um momento terrível na sua vida, mas vai chegar um momento, vai estar só você e Jesus. Como essa mulher olha agora para cima, tá só ela e Jesus aqui, eu imagino ela sufocada nos dedos apontados, sufocada nas suas falhas, oprimida nas suas falhas, sufocada nas suas acusações, sufocada nas acusações que vêm de fora e também nas acusações dela própria, dentro dela, para ela mesmo, ela ali naquele lugar. E sabe o que Jesus vai dizer para você nesse lugar? Sabe o que Jesus costuma dizer para mim nesse lugar? Abre aí, Pedro, Lucas no capítulo 5. Lucas no capítulo 5, no versículo 31 e 32. Abriu aí? Está aberto? Olha aí o que diz. E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. É a palavra de Jesus quando nós também nos encontramos nesse lugar. Jesus, irmão, ele traz sim nessa revelação do nosso inconsciente o nosso erro, a nossa falha, mas na mesma proporção que ele mostra a nossa falha, ele estende a sua mão para nos tirarmos desse lugar caído. É na mesma proporção que ele dá a condição de nos levantarmos das nossas quedas, dos nossos erros, dos momentos em que nós erramos. O estado dessa mulher é muito parecido, irmão, não sei se você pegou isso, mas é muito parecido com o meu e com o seu, sem Cristo nessa terra. O que essa mulher merecia? O que ela merecia? Se fosse para ser julgada a morte, merecia a morte. O que eu e você merecíamos, irmão? A morte. Se fosse para ser julgado, olha para trás aí e vê com toda a revelação que Deus te deu e todos os caminhos que você andou, você mesmo falaria assim: Senhor, não precisa salvar não. É ou não é? Eu sei, eu errei, eu falei muito não quando era para dizer sim. Eu tive muita atitude, Senhor, que não condiz com a verdade que o Senhor já tinha revelado para mim. Só que esse mesmo Jesus, ele diz: eu vim a esse mundo para salvar. Eu não vim para julgar, eu vim para salvar.
eu sou o pão vivo que desceu do céu. Estejam comigo assim como eu estou com o Pai. A graça restauradora, em que nós nos vendo naquela condição daquela adúltera, cara. Ele vem, nos limpa. E a gente insiste ainda em querer falar, mas o meu pecado, eu não me lembro mais. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque teve um novo nascimento no Espírito. Porque agora o meu Espírito Santo habita em você. E agora eu não vejo Jefferson, eu vejo o sangue do Cordeiro sobre você. Eu vejo Cristo Jesus. Não há mais condenação aos que estão em Cristo Jesus. Romanos, lembra? Os que são da carne, os que são do Espírito. Espírito. Vivem pelo Espírito. Andam pelo Espírito. Vencem pela fé no Espírito. A graça que vai nos restaurar. Se você voltar um pouquinho mais aí no capítulo 3, irmão, volta aí comigo. Capítulo 3, versículo 17. Esse Senhor que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele continua o versículo 17 falando assim: porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que o mundo fosse salvo. Irmão, sobre toda a dor dessa mulher, sobre todas as marcas que foram se juntando ali, sobre todos aqueles dedos apontados, sobre todas as culpas que estão sobre a mim, sobre a sua vida, ele está dizendo: aqui tem um Salvador. Aqui tem uma graça que cura essas feridas e te faz uma nova mulher. Levanta, levanta desse chão. Você não vai ficar caído diante da culpa que é lançada sobre você. Levanta desse chão. É hora de levantar. Porque a minha mão é a mão do Salvador que está estendida na sua direção. Olha aqui para mim. O Senhor trouxe algumas pessoas aqui hoje para ser bem direto para você em uma palavra. Você precisa se perdoar. Vou repetir. Parece que pior do que a culpa que é lançada dos outros sobre nós, daqueles fariseus, pior do que essa culpa é a culpa que está dentro de nós. É quando nós nos culpamos. É quando nós não podemos mais voltar lá naquele nó. Não tem mais jeito de voltar lá. E nós ficamos remoendo aquilo, nunca nos perdoando daquilo, do erro que foi cometido, como se não tivesse uma nova vida em Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui e Ele está colocando essa nova vida para ser vivida de uma maneira que você nunca viveu, irmão. Que você nunca viveu, você não está entendendo. Eu estou falando que se você crer, você vai sair daqui sem essa culpa no seu coração. Se você crer, essa culpa, ela vai cair por terra, ela vai ficar aqui hoje, em nome de Jesus, e você não vai mais carregar esse fardo dentro de você, porque, irmão, todos nós passamos por momentos como dessa mulher, mas foram muitos nessa palavra, que através dessa graça restauradora,
foram homens e mulheres de excelência no ministério ao Senhor Jesus. Foram homens e mulheres de excelência em transmitir essa verdade, em serem realmente essa carta viva ao mundo. Oi, olha aqui para mim. Quanta coisa, olha aqui, quantas coisas ficaram travadas na sua vida, porque você não saiu desse lugar. Porque na falta do perdão para você mesmo, você nunca conseguiu sair daquele dia, nunca conseguiu sair daquele ano. Nós estamos no ano de 2022. Eu sempre confundo o ano, gente. Sempre. Sou muito ruim de data, né? 2022. Qual foi o ano que você ficou? Você está lá até hoje? O Senhor está falando com algumas pessoas. Você precisa sair desse ano. Você precisa entender que no seu arrependimento, olha aqui para mim, olha o que Jesus disse à mulher. Olha o que Jesus disse à mulher. Ei, cadê os seus acusadores? Não estão mais aqui? E a mulher fala assim para ele: não, Senhor, não tem ninguém mais aqui. Imagina, irmão, aquela mulher estava prestes a morrer, apedrejada. Cadê eles? Não tem mais ninguém aqui, Senhor. Então olha aqui para mim, mulher. Ei, olha aqui para mim. Eles não te condenaram. E eu que poderia te condenar, porque eu não tenho pecados, eu poderia lançar essa pedra em você. Eu também, mulher, não te condeno. Ou seja, Jesus está perdoando nessa noite, irmão, o teu erro. Diante do seu arrependimento sincero, diante das noites de choro que você passou, diante das súplicas que você enfrentou, Ele está perdoando o seu erro. Não tem mais acusações sobre você, e nem da parte dele Ele está dizendo: eu condeno. Não, eu não te condeno. Pelo ao contrário, eu te levanto dessa situação, eu te tiro dessa situação. Eu sou o salvador dessa situação, da sua vida, da sua casa. Eu não te condeno. Nem Deus, olha aqui para mim, nem Deus está te condenando, porque você continua a se condenar. Por que você aceita as setas que são lançadas? Irmão, eu saí totalmente ali do... Vou voltar, mas eu não posso deixar de falar isso que o Senhor está dizendo aqui para algumas pessoas. Você precisa se perdoar. Está em Cristo Jesus? Não há mais condenação sobre você. Não está em Cristo Jesus? Hoje é a noite de reconciliação com o Pai. Nunca esteve em Cristo Jesus? Hoje é a noite do início dessa caminhada de fé na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não há mais condenação. Você pode se colocar de pé? Olha aqui para mim. Eu gostaria que você se colocasse de pé e você não olhasse para ninguém que está do seu lado, que você não saísse do seu lugar, você não fosse no banheiro, só apenas olhe para mim. Olhe para mim. Olha aqui. João 3,19. Porque quando nós dizemos assim, irmão, olha aqui para mim, os irmãos vão vir aqui para o louvor, não perca a atenção. Nós damos glória a Deus por Ele ter enviado esse Filho, e nele nós temos reconciliação com o Pai. Nós damos glória a Deus porque Ele é esse Senhor que veio para nos salvar e não para condenar. Agora, preste atenção comigo. João 3, continuando no capítulo 19. Olha, o julgamento continua. E olha o que ele vai dizer. Porque senão, irmão, olha aqui para mim, a gente se prende a essa graça barata. Porque senão a gente se prende ao que hoje tem a teologia da hipergraça na internet. É aquela do Raul Seixas, né? Faça o que tu queres, há de ser tudo da lei, né? Você pode, irmão, estar liberado para pecar. Irmão, o perdão
deliberado de Jesus nunca foi, irmão, uma autorização para pecar sem medida. Nunca foi. O perdão é exatamente a transição para o agora viver sendo capacitado por essa graça a não pecar mais. Aí no 19 ele vai dizer assim: tá, ele foi o que veio ao mundo para salvar, não para condenar. 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? As trevas aí que ele está dizendo é uma metáfora comum aí para o Novo Testamento, para apontar uma vida humana pecaminosa distante do Senhor, distante do caminho do Senhor. O que ele está dizendo. Versículo 20: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. O pecador se aproxima da luz, onde ele alcança a purificação de todo o pecado, toda a condenação que está sobre ele. Provérbios 28, versículo 3, irmão, tem um versículo muito conhecido que diz: aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia da parte de Deus. Ele alcança misericórdia. Na noite de hoje, nós vimos novos começos aqui na vida dos nossos irmãos, do Conectar, pessoas que se aliançaram com o Senhor. Dali nós vimos novos nascimentos, pessoas que se batizaram, que foram batizadas nas águas, tiveram esse novo nascimento no Senhor, e que passando agora, ele tem a consciência de que nós vivemos, irmãos, eu e você, duas naturezas. Duas naturezas são apresentadas, Paulo vai falar, Pedro vai falar, duas naturezas em mim e você. Uma, a natureza da carne, e a outra, a natureza do Espírito. Pastor, como é que eu passei pelas águas, como é que eu fui batizado e eu ainda continuo sentindo essas coisas, esses desejos fora de controle? Eu ainda... Tem um pregador famoso que falou assim no batismo. Ele olhou para a água e ele falou: poxa, eu pensei que o velho homem tinha morrido naquele dia, mas o velho homem sabia nadar. Sabe por quê, irmão? Porque só no nosso corpo glorificado que nós não vamos mais lutar contra a carne. É isso. Só assim. Agora, enquanto nós estamos nesse corpo aqui, existem duas naturezas em conflito o tempo todo. O tempo todo existe um conflito. E lá, aquele batismo, ele não dá a garantia de que tem vitória do Espírito, mas ele te dá a possibilidade de lutar pelo Espírito. Possibilidade essa que antes você não tinha. Você só era dominado pela carne, você só era dominado pelo pecado. Sim ou não? Sim. Agora não. Agora, no novo nascimento, essa graça também passa a ser uma graça que te capacita pelo Espírito a vencer a sua carne. Então não foi só aquela que te resgatou, mas aquela que te capacitou a vencer todos os dias a sua carne, irmão. Todos os dias. Como, pastor? Bom, um outro pregador disse que tem 2 leões dentro da gente. Aquele que se alimentar mais vai ter fome para devorar, vai ter mais corpo e força para devorar o outro. Era exatamente sobre a carne e o espírito. Aquilo que mais alimentamos vai estar mais forte dentro de nós. Deus te chama hoje para você ter um passo, irmão, de alimentar mais o teu espírito, o seu espírito, vencer a sua carne. Você não apenas olhar para trás e ver uma graça que te salvou, mas uma graça que continua a te conduzir dia após dia, que continua com a destra poderosa a te levar nesse caminho de salvação.
Uma graça que te convence todo dia de ler a palavra. Uma graça que te convence todo dia de quanto Jesus, a verdade de Jesus é inteiramente necessária na sua vida. A prática desses princípios, dessa palavra. Correr para esse Jesus, correr para essa presença, todos os dias estarmos aos pés dele. Essa graça que continua nos capacitando a falar os nãos para a nossa carne, a falar os nãos para aquilo que quebra a nossa aliança com Jesus, a falar os nãos para aquilo, irmão, que vai causar morte na nossa vida espiritual, morte dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, que vai como aquela palavra que está lá em 2 Pedro, né? Depois do aumento da iniquidade, o cão voltou para o vômito, a porca voltou para o vômito. Depois de ser limpa, voltou para o vômito. Quantas vezes, irmão, você viu pessoas que foram limpas, foram restauradas pelo Senhor, limpas naquela água, e retrocederam por não se posicionarem na graça que continua capacitando, voltaram para o vômito, voltaram para o lamaçal do pecado, voltaram para o aprisionamento da carne. Como é ruim estar aprisionado, irmão, por um desejo descontrolado que só leva a gente para caminho de morte. Na hora do ato, quando a gente está distante de Jesus, é até gostoso, irmão, mas depois, quando a gente se depara com aquele ato ali, quando a gente se depara com a armadilha que a gente caiu, fala a verdade, pelo menos eu passei por isso muitas vezes, antes de trilhar esse caminho, dizer e ter a consciência, a convicção: tem uma graça me capacitando, tem uma graça me levando, apesar de mim, do Jefferson, do vacilão que sou, tem uma graça que continua me conduzindo. Eu vou me posicionar, é nela, é nela. Eu quero te convidar a se posicionar nessa graça. Quero te convidar, em nome de Jesus, a se posicionar nessa graça na noite de hoje. A graça que restaura, a graça que continua nos capacitando. E principalmente, irmão, minha irmã, Jesus tem um convite nessa noite para você nunca mais olhar no espelho e continuar se culpando, se acusando disso que passou. Você vai sair daqui, eu tenho certeza, livre da maior acusação que você passa, que é a sua mesmo. Você vai sair daqui, eu tenho certeza, nessa noite, diante da sua atitude, irmão, porque essa mulher teve uma atitude, ela teve ali, ela ficou ali, reconheceu. Se ele falou eu te perdoo, é porque ela se arrependeu. Amém? Diante dessa palavra, essa acusação não vai mais te acompanhar, em nome de Jesus. Não vai, não vai. Quando a gente fala do perdão, é muito fácil a gente sempre traz à tona o perdão de perdoar a outra pessoa, mas é difícil a gente falar do se perdoar pelo que nós causamos nas pessoas. E como que isso tem adoecido tantas pessoas, hein? Você não vai ficar mais parada naquele tempo lá, em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Não vai, não vai, não vai. Você vai sair daqui com a esperança que é renovada em Cristo Jesus. Amém? Você pode cantar esse louvor? Eu nasci de novo, nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz-me ver assim como sou, uma
Amém. nasci de Irmão, nós vamos encerrar esse tempo com muita alegria no nosso coração, porque temos visto propósitos do Senhor sendo cumpridos aqui nessa casa, através de pessoas ao qual nós estamos desfrutando de tantas e tantas bênçãos aqui, irmão. Mas tudo isso nós temos entendido que tem acontecido devido ao posicionamento sendo tomados. Tem posicionamentos, irmãos, sendo tomados, e posicionamentos que às vezes, irmãos, vai contra aquilo que nós estamos pensando, vai contra, muitas das vezes, aquilo que é confortável para nós. Muitas e muitas são as vezes, mas nesses posicionamentos, olha aqui para mim. Só a net tá aí, Isa? Tá não? Tá resfriada? Irmãos, a Isadora tá aqui. Nós tivemos o tempo de oração. Todo último domingo do mês nós temos o tempo de oração. E nas quintas-feiras, que o tema foi Vencendo por Fé, nós tiramos as quintas para orar por enfermidade, sobre a enfermidade de pessoas. Nós vimos a Ana. Cadê a Ana? A Ana tá por aí? A Ana tá lá no meio. A Ana que não conseguia ficar aí do jeito que ela tá aí no culto aí, ó. Não dava. Tava uma dor tremenda atrás aqui. Num tempo desse de oração, ela veio dar testemunho, ela foi curada. Amém. Glória a Deus. Nós tivemos a nossa irmã Nete, que não pôde estar aqui, Aleluia. ao qual chegou até nós e preocupada com um nódulo no seio. E nós, antes daquele exame chegar, nós, nesse momento do Vencendo por Fé, nós também pusemos as nossas mãos, crendo naquilo que o Senhor pode fazer. E nessa semana nós tivemos a notícia maravilhosa de que nem nódulo tem mais. Glória a Deus. Aleluia. Nem os nódulos estão mais ali. Maravilhoso, Deus. Tivemos, quer ver, quando a gente fala sobre isso é muito impactante. Um nódulo que sumiu. Mas quer ver um testemunho tão grandioso quanto esse? Nós temos aqui mulheres que estão aprendendo a serem esposas dos seus maridos. Parece que é lá embaixo, né? Daquele do outro. Mas isso fala de uma vida em casa gerando outras vidas através dos filhos. Só que isso fala de um casamento saudável. Isso fala de alegria no rosto. Isso fala em cumprir princípios que abençoam as nossas vidas. Assim como estamos tendo testemunho também de maridos que através aí do mês da família, que foi totalmente voltado para isso, receberam, irmão, tomaram posse de uma palavra e que estão sendo maridos diferentes para sua esposa. Que maravilha, irmão. Que maravilha é a palavra do Senhor trazendo transformação na nossa prática de vida. Glória a Deus. Se você está aqui e essa palavra te alcançou, e se você, irmão, você é essa pessoa que vai sair daqui dessa noite, primeira pessoa, sem que essa culpa ela te domine mais, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Nós vamos orar por você. Você que aqui, irmão, você precisa se perdoar. A noite aqui é para você. Você veio aqui e o Senhor, assim como olhou para essa mulher e vai olhar, ninguém, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém. Eu também não te condeno. Então vá, minha irmã, vá e não peques mais. Vá sem essa acusação. Vá sem nunca mais se prender a esse passado. Nunca mais. Sai do seu lugar em nome de Jesus e vem aqui. Em nome de Jesus nós vamos estar orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Amém. Você que nessa noite também está aqui, veio aqui, irmão, e deseja aqui nessa noite se reconciliar com o Senhor. Deseja nessa noite aqui entregar a sua vida a Cristo Jesus. Tem uma atitude de fé
diante desse Senhor e diante da palavra que foi colocada sobre você, em nome de Jesus, irmão.